boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Está no ar a partir de agora pela centraltv.com.br, mais uma edição do programa 190 Sem Censura. Lembrando, hoje 4 de dezembro de 2013, uma quarta-feira. A partir de agora, o Brasil vai acompanhar comigo as últimas informações do setor policial, trânsito e utilidade pública. E olha, já na abertura do programa eu quero trazer as imagens ao vivo do litoral paranaense, a Guaratuba, Avenida Paraná, isso? Me dá as imagens de Guaratuba, Avenida Paraná, em Guaratuba, litoral do estado, temperatura agora de 32 graus no litoral do estado, 32 graus em Guaratuba, né, no litoral paranaense. Aí, repito, Avenida Paraná, em Guaratuba, região central de Guaratuba, uma das melhores, se não a melhor praia do litoral paranaense. Olha aqui, minha gente, Polícia Militar lança operação para combater crimes em Curitiba. A operação foi deflagrada na tarde de ontem com mais de 100 policiais e 40 viaturas. O objetivo é prender traficantes que agem na capital paranaense e também, né, na região metropolitana. Vamos acompanhar a primeira bronca de hoje. Na tela do 190. Ação direta por parte da Polícia Militar foi deflagrada na tarde desta terça-feira aqui em Curitiba. O intuito dos policiais é combater os pequenos traficantes de drogas que agem aqui na nossa capital. Bem, a ação direta é mais uma das operações que constantemente a Polícia Militar lança em campo com o objetivo de confrontar a criminalidade numa ação preventiva e também repressiva. É baseada em informações que nós temos aí das situações anteriores, onde temos maior número aí de homicídios, então áreas que nós tivemos há pouco tempo homicídios mais intensamente, e também atuando nas informações do 181. Essas são as tônicas principais da ação de hoje. A prevenção, justamente é esse o foco, a prevenção para que as coisas não evoluam tanto, né? Que não cheguem em patamares maiores, então nós procuramos atuar na parte inicial dessa cadeia aí, para que nós tenhamos um resultado melhor para cima. Não, nós não temos exatamente uma região de Curitiba com o maior foco de traficante. Nós temos a atividade no momento que nós temos, mediante as nossas informações estatísticas, neste momento, nessas regiões, mas isso migra de acordo com a atividade, com a ação da polícia. Então hoje seriam essas as áreas de atuação. Mais de 100 homens e mulheres da Polícia Militar, com cerca de 40 viaturas, estão participando desta grande operação que foi deflagrada durante a tarde desta terça-feira. A operação teve hora e dia para começar, mas não terá para terminar. De Curitiba, com imagens de Júnior Guimarães, repórter João Jimenez, para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Olha, está aí a operação aqui no Paraná, a Polícia Militar fazendo um cerco, um verdadeiro cerco contra a bandidagem, né? Tudo isso, naturalmente, para inibir a ação de bandidos e traficantes, principalmente traficantes. Aí todo o aparato, né, empregado nessa operação aí. Olha aqui, olha, pichadores acabaram presos durante a madrugada aqui na capital paranaense. Olha, eu não sei aí no seu estado, aí na sua cidade, mas aqui em Curitiba, o pichador, quando preso, tem que pagar uma multa para deixar a cadeia. O que eu acho muito pouco. Eu aqui no meu ponto de vista, o pichador, além de pagar a multa para deixar a cadeia, deveria ser processado e ainda a polícia, né, ou a justiça deveria colocar aquela bola que se usava antigamente, com uma corrente nos pés, né, e fazer o pichador pintar de novo, limpar aonde ele pichou, né, para que todos pudessem acompanhar. São uma raça, olha, eu vou dizer, viu, eu não gosto de pichador, ou seja, eu não gosto de pichadores, sabe, primeiro porque picham, pintam e lambuzam, na verdade, né, propriedades alheias, patrimônios alheios, enfim, e como se não fosse, sabe, como se isso fosse normal. Eu nunca vi um pichador e pichar a sala da casa dele. Eu nunca vi um pichador e pichar o quarto dele. Não é verdade? Agora pichar o que é dos outros, propriedade alheia, patrimônio
alheio, aí é muito fácil. Aqui na capital do estado, um garoto morreu algum tempo atrás quando tentava pichar uma casa. Um outro caiu de um prédio e assim vai. Eu, na minha opinião, tinha que cair todos, viu? Olha aqui, olha. Pichadores flagrados e detidos por moradores do bairro Cajuru. 3 homens pichavam o muro recém-pintado na esquina da rua Luiz França com a rua Florianópolis, no bairro de Vila Oficinas, região leste aqui de Curitiba. Tudo isso aconteceu na madrugada de hoje, quando o dono da residência ouviu o barulho e flagrou a ação. Ele avisou os vizinhos que conseguiram alcançar os vândalos e detê-los, até a chegada da Guarda Municipal. Olha o nome desses indivíduos, preste atenção aí. Rafael Zanelato, de 19 anos, Ricardo Reca, de 18, e ainda um menor que acabou se machucando ao tentar correr dos moradores. Na verdade, eles deram uma camaçada de pau nesses caras, vão chamar a polícia, viu? Olha, eles terão que pagar uma multa de R$700 cada um para depois deixar a cadeia. O guarda municipal Valdecir, ele deu mais detalhes sobre essas prisões. Coloca no ar. Elementos, sendo um menor e 2 maiores, estava pichando um muro ali na região ali da Vila das Oficinas. O proprietário pegou e avistou os mesmos. Eles se invadiram do local com a ajuda de alguns moradores. Eles prenderam os 3, né? Detiveram. Aí o menor está sendo conduzido para o Hospital Cajuru, que o mesmo caiu e machucou o rosto. Após será conduzido à DA e os 2 maiores serão conduzidos à Delegacia do Meio Ambiente. Com a ajuda da população denunciando via 153 ou 156, sempre que possível nós prendemos eles e encaminhamos para as medidas cabíveis. Olha, é isso aí, né? Estão presos, continuam presos ainda, porque não pagaram a fiança. Né? A fiança não, a multa, até agora não pagaram. Aliás, eu acho, né, hoje é quarta-feira, né? Tinha que passar o final de semana na cadeia para nada mais justo do que uma lição para esses indivíduos aí. Olha aqui, minha gente, a indústria dos condomínios continua dando o que falar aqui no Paraná. Inúmeras denúncias continuam aparecendo na produção do programa 90. Olha, condomínios, empresas de condomínios denunciadas no programa 90 também foram denunciados na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Após inúmeras denúncias recebidas pela produção do programa 90, o caso foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, aonde será analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor e pela Comissão de Direitos Humanos. Além disso, o Legislativo poderá instalar uma CPI para investigar os administradores de condomínios, que, na minha opinião, são verdadeiros agiotas. Coloca no ar. Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado Roberto Ascioli apresentou as denúncias recebidas pelo programa 90, em que as administradoras de condomínio agem de má fé com proprietários de imóveis. Inúmeras famílias que foram sacrificadas e que hoje não têm um teto para morar. Eu acho que eu trago nessa casa um dos maiores escândalos deste Estado que diz respeito a crime contra o consumidor. Até um telão foi instalado para exibir algumas reportagens. Nos tiraram de lá tinha acho que uns 4, 5 policiais armados. Chegaram lá, mas não quiseram saber de nada, já foram juntando as coisas, a gente juntando as coisas, pegando as coisas, eles carregando pro caminhão, deixaram eu na rua, invadiram assim sem mais sem menos, né? A partir das reportagens exibidas aqui no programa 90, os indícios são de que existe uma máfia por trás da indústria dos condomínios. Eles emitem o boleto, né, para o pagamento da taxa de condomínio, na maioria das vezes em atraso. Por exemplo, vence no dia 28, manda no dia 29, no dia 30. Você recebe, quando você vai questionar, primeiro você tem que pagar para depois questionar, e como se não passasse, tem que pagar a multa, a taxa de juro. E de imediato eles te cobram 20% de juro, como se houvesse uma demanda
judicial, porque 20% só pode ser cobrado quando existe efetivamente uma demanda judicial. Do contrário, não. Até onde eu entendo, o juro por atraso deve ser cobrado até 2,5% no máximo. Tá? Então, acontece, essa senhora que nós mostramos aqui, de 70 anos de idade, que teve a sua casa invadida por falsos policiais, despejando, tirando os móveis, jogando essa mulher na rua por conta dessa dívida, isso deixa claro que há um abuso fora do normal, fora do comum. São casos de empresas que enviam boletos aos moradores sem o código de barras para dificultar o pagamento. Depois impossibilitam a negociação de acordo para quitar as dívidas, passam a cobrar juros abusivos e, em alguns casos, o condômino perde o apartamento. E, em razão das denúncias, o material divulgado no programa 90 foi encaminhado para a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Paranhos. Além do prejuízo financeiro, é um crime contra as pessoas que tiram o que é mais sagrado, o lar, o único lar muitas vezes das pessoas. Então, realmente é nos deixar perplexos diante daquilo que nós já temos na nossa mão e diante daquilo que pode vir à tona ainda depois que nós começarmos esse trabalho, dar sequência a esse trabalho que já vemos fazendo. Eu acho que a proposição de uma CPI para tratar desse tema é bem vista, é necessária, talvez até indispensável. A minha sugestão consistia de que fosse acrescido a esse processo de investigação, liderado pela pessoa do deputado Accioli, junto com a Comissão de Direito do Consumidor do Poder Legislativo Estadual, que se provocasse o secretário de Segurança, tendo em vista que, pela denúncia, falsos policiais fazem parte desta trama. Essa empresa, segundo a denúncia do deputado Accioli, mais de 6 mil ações. Ora, um único advogado, mais de 6 mil e poucas ações, é para quê? Para tirar o patrimônio de gente trabalhadora que está perdendo, porque em algum momento da sua vida tem dificuldade financeira. Não podemos aceitar e, portanto, parabéns ao deputado Accioli pela denúncia. Nós estamos aqui para ajudá-lo nessa investigação e ir a fundo, doa quem doer. Do que eu ouvi, eu não tenho a menor dúvida que há irregularidade com relação à cobrança de juros, de multas, de taxas, porque há uma legislação muito óbvia com relação ao uso abusivo de poder, e este uso abusivo de poder, no meu entendimento, por aquilo que eu ouvi, está configurado. Agradecendo aqui o deputado Tadeu Venere, com reportagens de Cândido de Oliveira, Assembleia Legislativa em Curitiba, capital do estado do Paraná, para o programa 190. Olha, um verdadeiro absurdo essas cobranças. Agora, na verdade, essas denúncias começaram a aparecer, começaram a ser divulgadas, e cada vez que se divulga uma, aparecem 10 e aí vai, e a coisa vai tomando corpo, não é? Mais do que nunca a partir de agora, com a entrada da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, no caso, Direitos Humanos, a Polícia Federal, o Ministério Público, Receita Estadual, Receita Federal. Na verdade, minha gente, essas empresas administradoras de condomínios, legalmente, no papel, na lei não existe. Na verdade, são verdadeiros agiotas que dão esse nome para o trabalho que desenvolve, se é que é trabalho, emprestar dinheiro para cobrar e tomar imóvel dos outros. Quer dizer, é uma prática comum de crime, não, doutora? Não sei se comum, mas é uma prática criminosa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Roberto. Exatamente, é uma prática criminosa, no entanto, não é comum, isso não pode prevalecer, e é justamente por isso que inúmeros deputados se somaram à sua postura, que isso daí não pode prevalecer. Nós temos órgãos competentes que podem, devem fiscalizar isso, e tudo isso começou com denúncias que chegaram ao programa 90. E é muito importante que você apresente a documentação, que você se apresente para essas autoridades, porque você tem direito. Inclusive, a delegada, a doutora Daniela, que esteve no programa 90 lá na CNT, ela alertou, se você está sofrendo esse tipo de pressão, você pode e deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa do Consumidor, justamente na DELCON, justamente para que você possa embasar judicialmente, né, demandas contra essas empresas que agem como verdadeiros agiotas. Olha, doutora Sônia, jornalisticamente, eu, Roberto Accioli, né, fiz a primeira denúncia e a partir daí acabou desencadeando
inúmeras outras denúncias, e agora, com a entrada de deputados e deputados sérios do Estado do Paraná que estão preocupados com essa situação, né, e estão se propondo a criar, muito provavelmente, uma CPI, será uma CPI para que se investigue a fundo essas cobranças, que são cobranças absurdas. Eu não sei quais são os critérios usados para transformar uma dívida de R$6.000 em R$200.000, um absurdo. Não existe critério, não é, Roberto? Nesse caso ali, é flagrante a questão do abuso. Agora, essa comissão parlamentar de inquérito é justamente porque nós temos um número enorme de vítimas. Como o próprio deputado Rasca ali alertou, informações que nós recebemos, mais de 6.000 ações somente com esses moldes. Ou seja, Roberto, pessoas que estão com seus imóveis sendo questionados, usurpados, utilizando o poder judiciário em benefício desses agiotas, em benefício dessas empresas que não podem prosperar. É verdade. Doutora Sônia, bom, deixando essa parte de lado, a gente vai continuar falando e denunciando aqui, e é importante, fica aqui o alerta, quando você receber o seu boleto do condomínio, você tem que ver o que você está pagando, né? Ver o que está especificado, o que estão cobrando, não é, das taxas, não é verdade? Eu quero saber com o meu diretor o seguinte: o que é que está acontecendo? Por que desapareceu a imagem? Você não tem imagem. Como é que é? Peraí, troca, vai na aba você e fica na venda doutor. Ah, então tá certo. Tá certo. Ah, tá. Agora eu viro aqui. Tudo isso é feito no ar, assim, dando chicotada, é isso? E agora... Ah, é? Olha, estão pedindo para que eu vá por intervalo para arrumar a câmera 2. Tá? A 2, é isso? A 3. Tá certo. Vamos a um breve intervalo comercial. É jogo rápido, eu já volto. O implante dentário é um tratamento atual e definitivo para repor os dentes perdidos. E a Clínica Nosso Dentista é o lugar certo para você fazer o seu implante. A Clínica Nosso Dentista tem uma equipe altamente qualificada, com profissionais para cada especialidade. Agende sua consulta. Um sorriso pode mudar a sua vida. Clínica Nosso Dentista, 3095-2829. Que tal ouvir o som da nova rádio de Curitiba no seu smartphone? O som da Rádio Barigui agora é digital no seu smartphone. A mesma programação do AM 1560, todos os programas, toda a Rádio Barigui na sua mão. Com som digital. Baixe gratuitamente o aplicativo e ouça a gente com alta qualidade. Não sabe como? Peraí, ouve aí que é muito fácil. No App Store para o sistema iOS ou na Play Store para o sistema Android. É só baixar o aplicativo e pronto. Aí é só curtir a Rádio Barigui no seu smartphone. Toda a qualidade da Rádio Barigui nas suas mãos, no seu smartphone, no celular. É só colocar o fone de ouvido e curtir a gente com som digital. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço, só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. O implante dentário é um tratamento atual e definitivo para repor os dentes perdidos. E a Clínica Nosso Dentista é o lugar certo para você fazer o seu implante. A Clínica Nosso Dentista tem uma equipe altamente qualificada, com profissionais para cada especialidade. Agende sua consulta. Um sorriso pode mudar a sua vida. Clínica Nosso Dentista, 3095-2829.
Estamos de volta com o programa 90 pela centraltv.com.br. Aqui sim, o verdadeiro jornalismo policial. Recebendo a visita do Arthur. Vem aqui, Arthur. Olha, é muito bom, viu? Programa... Você quer a caneta? Então tá bom, pega a caneta do vô. Olha lá você lá. Tá vendo lá? Dá a caneta aqui pro vô agora. Dá a caneta aqui pro vô. Obrigado. Olha, está aí. Olha, colisão de carro e moto deixa a mulher ferida no bairro Água Verde. Doutora Sônia Inglatti, como é que foi esse acidente, doutora? Acidente aconteceu no bairro Água Verde, na região sul aqui da capital paraense. Doutora, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Roberto, exatamente. Olha só, uma colisão de carro e moto deixou uma mulher ferida no bairro Água Verde. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, no cruzamento da rua Goiás com a rua Amazonas. Nós temos a reportagem, acompanhe. Manhã de terça-feira, cruzamento da rua Goiás com Amazonas, aqui no bairro da Água Verde, e mais um acidente envolvendo um motociclista. Essa moto aqui era pilotada por uma jovem, Andressa Maria da Silva, de 26 anos, que seguia para o trabalho aqui pela rua Goiás. No cruzamento aqui com Amazonas, ela acabou sendo colhida por aquela caminhonete, aquela Pajero, que está aqui aguardando a chegada da polícia, inclusive. É aqui os moradores reclamando da sinalização que é precária aqui nesse local. Você mora já há muito tempo aqui, né? Sim, eu moro desde que nasci aqui, 35 anos, né? E a gente pode ver aí que não tem sinalização, as placas são mal posicionadas, não temos tartarugas, nem um escrito pare aqui na rua, né? Para que possamos, aí os motoristas possam dirigir com prudência, né? Quem não conhece, ou até mesmo quem conhece, né? Acaba se confundindo. Sem dúvida. Sempre tem acidentes aqui, os motoqueiros estão sofrendo bastante aí, porque o acidente com o motoqueiro é bem grave, né? Hoje esta jovem, ela seguia para o trabalho, ela estava na preferencial aqui, né? Sim, estava na preferencial. E a caminhonete cruzou aqui, ó. Ele não viu a moça, né, e acabou pegando aí a moça e machucou aí. Ela machucou bastante? Sim, machucou muito, as pernas, machucou bastante, está hospitalizada e tem uma filha, né, parece que a situação é bem complicada. Inspira cuidados. Sim. E não é o primeiro acidente aqui também? Não, muitos acidentes aqui, sempre tem registro de acidente aqui na região. Você acha que tem que reforçar essa sinalização por aqui? Sem dúvida, é uma reivindicação dos moradores aí para que a gente fique mais protegido, né? Ok. A vítima Andressa Maria da Silva foi levada até o hospital em estado grave pelos socorristas do SAMU. Da Água Verde, com imagens de Marcel Mercúrio, de Djalma Malaquias para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Olha, Roberto, analisando as imagens desse acidente, nós vimos ali, tem uma placa muito bem sinalizada ali, indicando que é preferencial. Na realidade, falta de atenção do condutor da caminhonete branca, que infelizmente é um veículo robusto, causou ferimentos graves nessa motociclista e poderia inclusive ter levado à morte. A moça inclusive transitava essa caminhonete branca, que acabou avançando a preferencial e colheu violentamente essa motociclista. Lembrando que as placas, a sinalização vertical, horizontal, deve ser respeitada justamente para evitar esse tipo de acidente. Agora, doutora, a violência no trânsito, pelo visto, não parou por aí não, né, doutora? Parece-me que um policial... dá para cortar aqui para mim? Isso. Me parece, doutora Sônia, que um policial também ficou ferido, também num acidente de moto, é isso? Exatamente, Roberto. Um policial militar acabou ficando ferido porque ele acabou atravessando o sinal, certo? Quando o sinal estava amarelo e acabou colidindo com um biarticulado. Nós temos essa reportagem também. Acompanhe. Cruzamento do Marechal Floriano com o Conselheiro Dantas aqui no Prado Velho, um acidente envolvendo essa motocicleta e também aquele biarticulado. Essa motocicleta era pilotada por um policial militar, um aspirante da Polícia Militar, que inclusive estava seguindo para a academia quando se envolveu nessa batida. Aqui o cruzamento é sinalizado, segundo o condutor do ônibus, ele passou aqui com o sinal amarelo e não deu tempo de evitar a batida contra a motocicleta. Felizmente o policial teve apenas ferimentos leves. Quando eu estava embaixo amarelou, mas o ônibus é muito comprido, acho que não deu para ele segurar. Acho que derrapou a moto e bateu. E talvez ele pensou que o senhor fosse parar quando amarelou aqui e já deu verde lá, né? Não, mas eu já estava na mais da metade do ônibus já. O senhor estava sentindo o bairro? Sentido o bairro, Pinheirinho. O ônibus lotado ou não? Não, vazio. É pouco passageiro. Agora, esse acidente como esse daí, né? Hoje, dia de manhã, no trânsito, o movimento tem que, às vezes, até dar uma seguradinha para sair no sinal verde, né? Tem que dar uma segurada. Tem que tomar cuidado, né? Às vezes acontece. Felizmente o policial aí sofreu apenas ferimentos leves, né? Felizmente, foi ferimentos leves, né? Não foi nada de grave mais. O policial militar identificado como Bruno Paza foi encaminhado até o Hospital Cajuru
Do Prado Velho, com imagens de Marcel Mercúrio, de Djalma Malaquias para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Mais uma vez, nós temos aqui mais um motociclista ferido. Neste caso aqui, nós temos ali uma pequena confusão com relação à sinalização. Lembrando que se você está, aquela faixa contínua que tem aproximadamente 15 metros antes do cruzamento, se você estiver com seu veículo dentro daquela faixa, você pode atravessar mesmo com o sinal amarelo, porque é justamente essa faixa indicativa que você não vai cruzar no vermelho. Agora, não tente aproveitar o sinal se você está antes dessa faixa, porque você vai cruzar no vermelho e você pode se envolver num acidente. Infelizmente, nós temos o caso ali do ônibus biarticulado, que é um veículo bem longo e ele não tem realmente essa capacidade de frenagem, ele não consegue estancar o veículo, ele precisa de um período muito longo para frear e justamente por ser tão longo, acabou sendo atingido ali pelo motociclista. Esperamos realmente que esse policial militar recupere-se logo, mas não tente aproveitar o sinal amarelo, porque você pode sofrer um acidente dessa natureza. É com você, senhora. Tá certo, isso aí, né? Às vezes a pressa, não é, acaba sendo inimiga da perfeição. Muitas e muitas tragédias acontecem por conta disso. A pessoa andar apressado, andar, né? Se você está saindo atrasado, ou se você vai sair atrasado, não queira adiantar a sua chegada. Você pode se envolver, sim, numa tragédia. Olha, presos reclamam de superlotação e tentam fugir do 1º distrito policial aqui na capital paranaense. Foi a 3ª tentativa de fuga em menos de 15 dias. Os detentos reclamam da superlotação na carceragem, que tem capacidade para 4 pessoas, porém acomodam 28 presos. Coloca no ar. Se não tem um espaço que adequado para a gente estar aqui, Calma, ter uma vai cobrar visita. no juiz, meu filho. Não, para nós ter uma visita, para nós ter o que nós somos Mas aqui não é cadeia, parceiro. Então transfere nós daqui, então. Não, mas então o senhor eu tem vou esse vaga, papel meu de transferir filho. nós daqui. Não tem que discutir não, comigo. Mas eu sei, mas o senhor tem Tá, e se acalma aí dentro. Este era o clima na manhã desta quarta-feira no 1º Distrito Policial no centro de Curitiba. O princípio de rebelião começou após a polícia frustrar mais uma tentativa de fuga no xadrez improvisado do distrito. As 2 celas improvisadas têm condições de abrigar 4 presos e atualmente está com 28. Somente nos 15 dias já foram registradas 3 tentativas de fuga na delegacia. O delegado de plantão lamentou a situação em que se encontra a polícia tendo que cuidar de presos desta maneira. É escabroso, é vergonhoso a situação que eles estão. Como nós não conseguimos transferir nossos presos para o sistema penitenciário, é muito raro você conseguir uma vaga, e eu já estou aqui com 28, é um absurdo, 28 aqui você conhece bem aquilo ali como que é. E eu mandei alguns expedientes a semana que passou, solicitando a imediata transferência, ou que se não transferir, que se peça o vara de soltura para eles. É um absurdo? É lamentável, porque é um depósito literalmente de presos, de seres humanos, cometeram crimes, são bandidos, mas não é por aí que se cumpre a pena, não é? Agora estão recolhidos 14 em cada celinha, que é para 2, não é? Estão em 14 lá dentro, amontoado, não é? Olha, minha gente, o sistema carcerário aqui no Paraná está exatamente desse jeito. Me dá as imagens aí dessa superlotação. Olha, capacidade para 4 presos. No 1º Distrito Policial em Curitiba, são exatamente para aqueles presos de momento. Sabe aquele lance de a polícia efetuar uma prisão ali em flagrante, coloca lá e depois no dia seguinte manda para os distritos, manda, né, para outros locais. Não é uma prisão temporária, vamos dizer assim. No entanto, aonde tem capacidade para 4 pessoas, tem 28 pessoas. Tá? 28 pessoas. Aí eu te pergunto, como diz aquele outro apresentador, como é que fica a situação? Ah, mas são presos, são bandidos. Horas, o preso ele já tem, né, ele já fica 24 horas pensando numa forma de fugir. Como é que ele vai fugir, como é que ele vai deixar o local? Porque não fazem nada. A cabeça do preso não pensa outra coisa a não ser sair dali, não é verdade? E essas cadeias acabam virando um verdadeiro barril de pólvora, pode explodir a qualquer momento. E foi o que aconteceu durante a madrugada de hoje
no 1º Distrito Policial, que fica localizado na região central de Curitiba, ali na rua André de Barros, né? Tá aí o delegado Rubens Recalcati, um delegado conhecido pela forma de trabalhar, né? Por ser xerifão, de ir para as ruas e combater o crime, se vê nessa situação tendo que negociar com o preso, né? Para não dizer babado de preso. É uma barbaridade, né? Colocar um delegado, né, da qualidade e do nível do delegado Recalcati numa situação como essa, sabe? É de se envergonhar, viu? Aliás, quem deveria ter vergonha é o governo do estado, o governador Beto Richa, que está muito mal assessorado, não consegue acertar aí os seus secretários, seus assessores, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não avança, né? Olha aqui, minha gente, morador é chamado no portão e baleado. Foi na frente da casa dele, lá no bairro Tatuquara, na região sul aqui da capital paranaense. O crime aconteceu na noite de ontem, na rua Júlio Batista Pereira, Carlos de Oliveira... Não, nada disso. O nome do cidadão, Júlio Batista Pereira, a rua, o local do crime é a rua, isso? Deixa eu entender. Aconteceu na rua Júlio Batista Pereira, tá certo. O Carlos de Oliveira, de 58 anos, ele estava em casa quando ouviu alguém gritando, né, o seu nome, saiu até o portão para atender o chamado. Foi surpreendido. Ele foi alvejado com 5 tiros, chegou a ser socorrido, levado a uma casa hospitalar em estado grave. A nossa equipe conversou com o pessoal do SEAT que prestou aí os primeiros socorros para esse jovem. Acompanhe. Sobre o que levou ao ocorrido a gente não sabe, né? A gente atendeu ele na garagem da residência dele. Ele estava perdeu bastante sangue, né? Estava chocado, como a gente fala. Fez os procedimentos, né, de imobilização e curativo. Uma vítima com vários ferimentos em região de tórax e abdômen. A gente conseguiu contar uns 5 ferimentos. Uma vítima bastante grave, a gente teve acompanhamento médico lá também. A esposa dele, inclusive, estava lá no local e veio junto com a gente, acompanhando ele. O que a gente sempre... É o objetivo da gente, né? Salvar vidas. Então, trouxemos com vida, os cuidados médicos e tomara que os médicos aí dê sequência no atendimento, né? E que ele saia dessa aí. Olha isso aí, esse rapaz foi socorrido, levado ao hospital, ao pronto-socorro do Hospital Trabalhador, no bairro Portão, na região sul aqui da capital, e permanece internado. O estado dele é grave, ele foi entubado no local. Quando se diz entubado, quando se diz, olha, código 3 é pré-morte, né? Nós temos aí na escala de código do SEAT, é assim, código 1 é ferimentos leves, 2, ferimentos generalizados, código 3 é grave, pré-morte, e 4, código 4, é óbito, né? Só para que as pessoas entendam, quando o socorrista diz, olha, código 2, estamos encaminhando para o hospital, né? Esse rapaz está em código 3, quase que evoluindo, como diz aí o socorrista, quase evoluindo para 4. Tomara que consiga se salvar. Afinal de contas, 5 tiros foram disparados e ele foi alvejado por 5 vezes. Olha, eu tenho imagens agora de Curitiba, da rua Jerônimo Durski, Jerônimo Durski, no bairro Campina de Siqueira, na região oeste aqui de Curitiba, bem ali próximo ao terminal do Campina de Siqueira, bairro da região oeste aqui da capital paranaense. Aí, a gente, logo ali na frente, fica o terminal de ônibus do Campina de Siqueira. Olha, são 8 horas e 44 minutos agora, 8h44. Daqui a pouquinho, imagens da cidade de São Paulo, da Avenida Paulista. Daqui a pouco, imagens do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Maceió. Daqui a pouquinho, detalhes e outras imagens, até para você acompanhar como é que está o tempo, não é verdade? Em São Paulo, nesse momento, noite abafada, um calor tremendo da capital paulista. Muitas pessoas retornando nesse momento para casa, são 8h44. Muitos pegando ônibus, pegando o metrô, enfim, e voltando de mais um dia de trabalho. Aí a Avenida Júlio Prestes, em São Paulo, imagens ali. Tira o GC para mim ali, ao lado esquerdo do seu vídeo tem um bar. Percebo que o pessoal estão ali, jogando sinuca,
né, sequer imaginam que estão sendo filmados, que estão aparecendo para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Né? Olha aí, ó. Chega um outro cidadão ali, um outro... Como é que é? Não entendi. E olha, é verdade, ela jogou e errou a caçapa. Veja lá, preste atenção, olha. São imagens ao vivo. Olha só. Está medindo ali, o adversário está olhando e fazendo figa para que ele erre, né? Olha lá. Será que errou ou não? Não, acertou, olha lá. Acertou e vai para uma nova jogada, né? Isso aí. As imagens da capital paulista, da rua... Avenida Praças Maia, né? Está aí. Olha aqui, olha, a polícia investiga a morte de rapaz que voltava de festa no bairro Uberaba, na região leste de Curitiba. Ele foi assassinado na manhã de domingo, na mesma rua onde um irmão dele foi morto há cerca de 8 meses. Coloca no ar. A Delegacia de Homicídios aqui de Curitiba está investigando a morte de Claudemir Fernandes da Silva, 35 anos. Este homem foi morto com 5 tiros na manhã do último domingo, no bairro do Uberaba, aqui em Curitiba. O delegado da polícia está trabalhando com algumas informações já, né? Obtivemos algumas informações no local e o delegado responsável pela área, no inquérito policial, vai levantar essas informações. De início ali, foi constatado que o Claudemir voltava de uma festa da empresa dele, festa de final de ano, parou para conversar com um grupo de amigos que estavam na rua, no que se aproximou um veículo e do veículo foram efetuados vários disparos que atingiram o Claudemir. Agora a gente passa a investigar o fato, e até mesmo para ver se tem relação, né, com a informação recebida no local, ainda vai ser checada, de que um irmão de Claudemir teria sido morto há um tempo atrás e, né, nós vamos verificar se existe uma eventual conexão entre esses dois homicídios. O fato é que foram lá para matar o Claudemir e sabiam que ele estava chegando em casa, né? Sim, ficou nítido aí a intenção de execução. Havia outras pessoas conversando com ele ali e os tiros foram direcionados apenas para ele. Então isso aí indica que era o Claudemir realmente a pessoa que estava sendo procurado pelos assassinos ou pelo assassino. E agora a gente passa a investigar eventual ligação desse crime com o crime que afetou o seu irmão há algum tempo. A polícia tem a placa do carro, né? Foi levantada uma placa, nós estamos checando, verificando se nos trata de um clone, né? Isso aí o delegado vai apurar no decorrer do inquérito. Ok, a polícia então segue com as investigações. De Curitiba, com imagens de Marcel Mercúrio, de Jamal Malaquias para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Olha, isso aí, policiais da Delegacia de Homicídios continuam trabalhando nesse caso, continuam investigando a morte desse rapaz aí, né? É muito estranho a morte desse moço, né? Mas enfim. Olha aqui, olha, 5 pessoas. Me dá as imagens do Rio de Janeiro primeiro, o Recreio dos Bandeirantes. Calor do Rio de Janeiro nesse momento, olha imagens aí do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. São 8 horas e 48 minutos agora. Temperatura não precisa dizer, né? Tempo bom, calor abafado no Rio, né? Aí. Tá certo. Rio de Janeiro. Eu queria as imagens, se possível, da Avenida Paulista, centro financeiro do país, se for possível. Olha aqui, minha gente, 5 pessoas são presas em casa com plantação de maconha. A polícia chegou até o local, no bairro Novo Mundo, após uma denúncia anônima e prendeu 9 pés de maconha. Coloca no ar. Nas últimas horas que policiais militares acabaram recebendo uma denúncia através do 181, o Disque Denúncia. Eles foram verificar e chegaram até no bairro Novo Mundo, em uma casa localizada na rua Valdomiro Ri, lá nesta residência. Olha só o que os policiais encontraram. Pelo menos 9 pés de maconha estavam sendo cultivados pelos moradores que lá se encontravam. Através da denúncia do 181, narcodenúncia, né, onde o pessoal não precisa se identificar, a agência local de inteligência do 13º Batalhão foi até a residência, localizou, além dos 5 indivíduos detidos, todo esse material apreendido. A gente encontrou alguns celulares com eles, né? E nas mensagens de um dos celulares a gente pôde ver que ele estava fazendo negociação, né, desse material entorpecente. Então caracteriza aí, juntamente com toda essa quantia de maconha e bem como o dinheiro apreendido, né, caracteriza o tráfico de drogas. Vão ser feitas ainda as investigações por parte da Polícia Civil, mas até então, para nós, Polícia Militar, os 5 são responsáveis por esse comércio de drogas. Mínimo a identificação deles vai ser feita, né? A Polícia Civil vai estar investigando aí para ver de quem que é a maconha, né?
Tá certo, então. Obrigado pelas informações ao Tenente Moreira, da Polícia Militar. E olha só, como nós estávamos mostrando e falando a respeito dos pés de maconha, olha só, isso aqui bastante cultivado, né? Muito bem cuidado. E ali, na delegacia aqui, pelo menos eles negam ter envolvimento, pelo menos 4 deles, né? Um dos rapazes identificado como Gleidson afirmou que não conhecia, né, a presença dos pés de maconha naquela casa. Mas fica difícil agora o delegado aqui do 8º Distrito Policial acreditar nessa história. Os 5 estão sendo entregues aqui na delegacia. De Curitiba, com imagens de Júnior Guimarães, repórter João Jimenez para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Olha isso aí, na verdade, uma verdadeira plantação de maconha, eu não sei, né, qual era a ideia dos produtores aí, é complicado. Olha, me dá as imagens da Avenida Paulista, centro financeiro do país. Olha, Avenida Paulista, centro de São Paulo, o centro financeiro do país, né? A pista da direita, sentido MASP, e a da esquerda aí, né? A da esquerda do seu vídeo, sentido Consolação, centro de São Paulo. Olha aí, pessoal voltando para casa. A gente percebe que a pista da direita, o fluxo de veículo ali é mais intenso. O pessoal voltando ali, sentido MASP, Domingos de Moraes, Cambuci, Vila Mariana, Paraíso, enfim, aquela região ali. Né? Está aí, são 8h51 agora, 8h51, e mais ao vivo da Avenida Paulista, centro financeiro do país. Olha, confusão na frente de bar, deixa 2 feridos no bairro Pinheirinho. Bairro Pinheirinho, para quem não sabe, é um bairro da região sul aqui da capital paranaense. Foi na noite de ontem essa confusão, viu? Olha, várias pessoas conversavam na frente do estabelecimento, que fica na rua Professor Augusta Ribas, quando se desentenderam e começaram a discutir. Em seguida, um homem sacou um revólver e atirou contra Lucas Mendes, de 18 anos, que foi levado ao hospital por familiares. Outro rapaz, identificado como Paulo Ricardo Mendes, Bueno, de 23 anos, tentou fugir correndo, caiu no meio da rua e sofreu alguns ferimentos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital do Trabalhador. O cabo Afonso, socorrista do SEAT, conversou com a nossa equipe. Acompanhe. Ao lado de um bar, a situação passaram para nós que era uma vítima de ferimento por arma de fogo. Chegamos ao local, a pessoa que levou realmente o ferimento já havia sido encaminhada por meios próprios. E a outra pessoa nós encaminhamos devido à situação, ao tumulto, ela veio a cair e onde teve uns ferimentos por lesão de queda. Diz que teve vários disparos de arma de fogo lá e teve bastante tumulto. Olha isso aí, né? A barbaridade. Olha, eu estava acompanhando agora, enquanto essa matéria estava no ar, eu mostrei aqui recentemente uma mulher que voltava da balada e acabou dormindo no trânsito, em via pública, no semáforo. Parou no farol e dormiu. A nossa equipe passava pelo local, acordou essa mulher e acionou a polícia, porque ela estava embriagada. Pois muito bem, no local aqui, olha, aqui, eu estou aqui na 2, isso. No local, ela foi liberada, mandaram a mulher embora, e nesta madrugada, na época, quando ela foi presa, dormiu no trânsito porque estava embriagado, isso há cerca de uns 20 e poucos dias, a carteira de habilitação dela já estava vencida. Nessa madrugada, ela acabou sendo presa novamente e estava embriagada, mais uma vez. Agora, eu gostaria de saber qual é a influência, quem é que protege esta cachaceira? A mulher é uma pinguça de primeira, não tem o mínimo de responsabilidade, fica dirigindo, vai para a gandaia, né? Vai para a balada, enche o caco de bebida alcoólica, de cerveja, sei lá do que, sai embriagado, fazendo um monte de besteira no trânsito, agora localizada e presa novamente, porque certamente fez alguma caca no trânsito.
foi levado à delegacia de trânsito, a Denetran, ouvido e liberado. Eu fico aqui me perguntando, e se fosse um trabalhador que tivesse tomado um cunhaquinho, né, para firmar o pulso e de repente caísse numa blitz ou fosse localizado e se submetesse ao teste do bafômetro? Será que ele também seria liberado? Será que ele também seria liberado? Eu tenho a impressão que essa mulher deve ter alguém por trás dela. Deve ser muito influente, né? Deve ser de família influente, família de bacana. Não tem outra explicação. Tem as imagens dessa loira aí, dessa cachaceira ou não? Não tem? Não tem? Então tá bom, amanhã nós vamos mostrar as imagens dessa cachaceira que chegou a dizer que se eu mostrasse a imagem dela, ela iria me processar. Eu quero dizer para essa pinguça que ela comece desde já a me processar, porque amanhã eu vou mostrar essa pinguça aqui no programa 190 Sem Censura. Olha, amanhã também eu quero falar do caso Tainá. Lembro da adolescente que foi morta no município de Colombo? Daí, numa inversão de valores, liberaram. Essa é a Raquel Genofre. Eu estou falando. Essa é a Tainá? Tá certo. Essa menina aí, ela foi morta em Curitiba. 4 suspeitos foram para a cadeia, confessaram o crime. O Ministério Público liberou os presos, os suspeitos, e prendeu os policiais e o delegado que comandou as investigações. Dá para entender a situação? Ou seja, o caso Tainá voltou à estaca zero. Não tem autoria, sabe? Depois de 4 homens serem presos, terem confessado o crime de livre e espontânea vontade, foram levados para o xadrez, foram agredidos por outros presos e a culpa, né, acabou, por conta disso, acabou sobrando para os policiais que trabalharam, que investigaram, que descobriram o crime. O delegado que investigou foram presos e tiveram suas vidas arrebentadas. E os 4 suspeitos estão sob a proteção da justiça porque a informação de que eles foram espancados, que eles foram torturados para confessar o crime. Não dá para entender realmente. O Ministério Público acompanha, investiga o caso, a polícia investiga e continua investigando. Agora, há quem diga que os 4 são os autores do bárbaro crime. Quer dizer, eu não sei, é um verdadeiro desencontro de informações. Essa que é a verdade. Parece que o Ministério Público e a polícia parece que não conseguem se acertar. Olha aí o dia do crime, né? O dia que o corpo dela foi encontrado num terreno baldio no município de Colombo, estava dentro desse poço. Amanhã eu quero falar sobre esse caso. Olha, são 8h58 agora, faltam 2 minutos para as 9 da noite. Nós vamos embora. Final de programa. Voltamos amanhã, às 8 em ponto, aqui na centraltv.com.br, para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil e para o mundo. centraltv.com.br. Esta vale a pena. Indique. Abraço, boa noite.